Nação palmeirense, Palmeiras vencendo, né, o Bolívar por 3-2, um jogo espetacular aí. E já tem corintianos se rendendo ao Palmeiras, né? Palmeiras que tá invicto na Libertadores, 3 vitórias consecutivas, né? Já são 7 vitórias consecutivas no total, Brasileirão e Libertadores. E a mídia de todo o Brasil se rendendo, né, esse time do Palmeiras, né? Palmeiras que agora, né, Abel Ferreira encontrou a equipe, encontrou o estilo de jogar, encontrou o jeito de jogar. Sem sombra de dúvida, é o time a ser batido no momento aqui no futebol brasileiro, né? E todos pela uma boca só, quem vai parar esse Palmeiras, né? A altitude não parou, o Bolívar não parou. Muitos diziam que o Palmeiras, se conseguisse o empate, já era um grande resultado. O Palmeiras vai lá, consegue uma vitória gigantesca, né? 3-2, poderia ter sido mais, e classificado na Libertadores, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo ao canal do Chico Garcia, o link tá aqui na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião, vamos lá. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar desse Palmeiras, hein? Flaco Lopes, quem diria, arrebenta lá na altitude, o Verdão supera todas as adversidades, engata a 7ª vitória seguida, é 100% na Libertadores e o Abel Ferreira achou real o time, né? Embora tenha mudado um pouco hoje e tudo mais, tenha preservado um ou outro jogador, cara, que loucura o que tá acontecendo com esse Palmeiras. Não é fácil jogar lá, não é balela, o Palmeiras consegue o mais difícil, que é abrir um 2-0, mesmo sabendo que o gás pode faltar na segunda etapa, então faz o certo, abre um placar um pouco mais elástico, aproveita as oportunidades, os caras jogando numa linha mais alta, né? Flaco Lopes jogando o que nunca jogou na vida, eu acho. Como foi importante nesse jogo, o Flaco Lopes já tinha feito, inclusive, um gol lá quando o Palmeiras perdeu para o Bolívar, estava em meio à disputa do Paulistão com o Água Santa, isso é 2023, talvez. Estou um pouco perdido, porque 24 decidiu com o Santos, né? 23 foi com o Água Santa. Mas é isso, né? O Palmeiras sempre teve dificuldades, todos os times, né? Nos últimos 5 anos aí o Inter foi lá e venceu. No ano que foi semifinalista, né? 23 também, e agora o Palmeiras. E agora o Palmeiras conseguiu uma vitória, cara, que tem que ser muito valorizada, comemorada, especialmente pelo momento que está vivendo o Palmeiras. Mas vamos lá, a escalação do Abel ela já surpreende, né? Porque ele coloca dentro de uma ideia o Giai cada vez mantido e bem ali na lateral direita, com o Fux e o Gomes de zagueiros e o Piquerez na esquerda. O Vanderlan, ele joga numa segunda linha pelo lado esquerdo com o Facundo, o Estevão e o Flaco Lopes. Ou seja, jogadores vitais, né? Com muita vitalidade para encarar esse desafio que é da altitude, que não é mole, e especialmente buscando fazer o resultado no primeiro tempo, que é quando a energia ela tá mais em cima. Então, com essa estratégia, o Palmeiras buscou o resultado logo cedo e conseguiu chegar ao gol, né? De duas maneiras, né? Primeiro com o Flaco Lopes, aproveitando a falha da defesa, e depois com o Estevão, com o menino Estevão, de aniversário, inclusive, fazendo o segundo gol. Parecia que o Palmeiras iria encaminhar uma vitória tranquila, mas no segundo tempo, é claro, né? Isso acontece muito com essas equipes na altitude, eles dão um sprint final, porque sabem que ali os brasileiros, né? Os estrangeiros, eles estão com uma dificuldade física naquele instante, eles apertam um pouco o play, conseguiram, o Everton já tinha feito defesas importantes, tá? No primeiro tempo, mas aí não tem jeito, não dá para segurar, os caras fazem 1, 2 e mesmo assim, como sempre, o Palmeiras muito resiliente, consegue forças para fazer o terceiro gol, numa outra jogadaça do Flaco Lopes pelo lado direito. O Facundo Torres não espera a bola ali, né? Ela rebate nele, sobra para o Maurício, que entrou no segundo tempo para fazer o gol da vitória, o 3-2. O Maurício, cara, ele entrou no lugar do Estevão, e os dois marcaram, né? Olha que loucura. O Estevão que saiu marcou gol e o Maurício que entrou fez gol também. O Alan, que eu adoro esse menino, entrou no lugar do Emiliano Martinez. O Lucas Evangelista no lugar do Facundo Torres, ali mais no meio para dar uma concentrada. O Benedetti, zagueiro, aí no lugar do Vanderlan para dar uma... recompor um pouquinho ali o sistema defensivo, e essas foram as trocas. Aí o Felipe Anderson também entrou no lugar do Bruno Fux, né? Então você troca um defensor ali, né, do jogador que eu falei, entra mais para defesa e o Felipe Anderson mais para frente. Mas foi um Palmeiras que, cara, aos pouquinhos vai encontrando a maneira de jogar contra determinados adversários, construindo suas vitórias, consolidando a sua equipe, recuperando jogadores. E aí a gente tem agora um Palmeiras 100% na Libertadores, 9 pontos em 3 jogos, 7ª vitória seguida. Olha a recuperação depois da perda do título paulista que aconteceu com o Palmeiras. O Palmeiras entrou bem no Brasileiro, entrou bem na Libertadores e lidera as duas competições.
Vai continuar assim até quando? Não sei. Mas o Abel estava pistola na coletiva, dizendo que agora todos os jornalistas, a imprensa, todo mundo, até os torcedores, vão exaltar o que eles estão fazendo, mas que é para eles não lerem o que escrevem, porque essas mesmas pessoas detonavam eles há pouco tempo atrás. Mas a crítica, quando vinha há pouco tempo, era merecida, era justa. O Palmeiras não estava bem. Como todo time, oscilou em termos de desempenho em determinado momento do ano e faz parte. Acho que o grande mérito nesse momento é, mais uma vez, o Abel Ferreira reinventou o time. E isso, cara, isso é gigantesco. O fato do Abel Ferreira conseguir consolidar uma equipe depois de tantas reformulações, e ele sempre fez isso, e ele tem crédito, ele ganha esse tempo pelo crédito que ele construiu para si. Hoje ele tem um tamanho que faz com que ninguém pense em trocar o comando técnico e sempre aposte nele para que ele possa reinventar a equipe, mesmo saindo peças como o Dudu, como o Rony, quem mais? Gabriel Menino, o próprio Caio Paulista, né, que não era um titular, mas enfim, de ter perdido, né, jogadores por lesão, como o Rafael Veiga. Mesmo esses caras saindo do time, ele entendeu que com as peças que chegaram, embora contestados, em algum momento ele ia fazer esses caras jogar. E é o que está acontecendo. A gente está vendo o Giai, por exemplo, que era contestadíssimo, porque o Palmeiras pagou 40 milhões nele, o cara tá dono da posição. O Felipe Anderson. Jogando muita bola, né, Giai, né? Jogando muita bola, né? Depois que ele entrou no ritmo dos demais, o pessoal tá jogando muita bola, né? Felipe Anderson, não tem muito o que discutir, né? Depois que ele foi colocado na posição dele, tá desmanchando de bola, né? Espera que Abel continue, né? Deixando os caras na posição que eles estão acostumados a jogar e que estão rendendo, né? Acho que isso aí é importante. A gente espera que ele não desmanche, né? Depois que Veiga voltar de lesão, né? Jogando na dele, voltou a jogar bem. Então ele até balançou essa minutagem aí, porque final de semana tem jogo e dificílimo contra o Bahia. E ele reclamou do calendário, como sempre, né? E da logística, que é difícil mesmo, né? O cara sai de Fortaleza, vai pra Bolívia, La Paz, vai pra Bahia, 3 em 3 dias, hoje é quinta-feira, o jogo é domingo, é uma loucura. Mas é um Palmeiras líder, nas duas frentes, com o Estevão se despedindo, mas o Facundo Torres jogando bem de novo. Sabe, se achou dentro do Palmeiras, demorou um pouquinho para engrenar e agora parece que está afirmadíssimo. E cara, não sei não, hein? Essa disputa Flaco Lopes e Vitor Roque, ela vai ser boa. E eu não tô nem falando por números aqui, porque o Vitor Roque não marcou e o Flaco Lopes acaba fazendo gol. Já seria um indicativo. Mas a questão é que são jogadores de características diferentes. E daqui a pouco a sombra do Vitor Roque pode fazer com que o Flaco Lopes seja mais esse cara. Ele não foi só o cara da finalização, o cara da bola aérea, que muita gente limita o Flaco Lopes a isso. Não. Ele é um cara que marca alto, que rouba a bola no campo adversário, que sabe trabalhar a jogada com companheiros, que tem visão de jogo, que tem boa finalização. Marcou o gol lá contra o Bahia. Marcou agora de novo na Libertadores. Então é um cara que tem feito gols. Enquanto que o Vitor Roque tem outra característica, é muito jovem, é brigador, tem explosão, aquela coisa toda. O Abel vai ter que saber mexer com isso, porque daqui a pouco ele, ao contratar o Vitor Roque, ele ganha um outro cara, que é justamente um Flaco Lopes que estava desacreditado. E aí você pode ter um Vitor Roque para entrar no segundo tempo, ou vice-versa. Não estou dizendo aqui que o Flaco é mais jogador que o Vitor Roque, ele tem que ser titular absoluto, não é isso. Mas, cara, que bacana, né? Acho que não existem verdades absolutas no futebol e na vida, eu diria. Então, ok, você contrata o Vitor Roque, você paga o que pagou por ele, mas e se o Flaco Lopes continuar metendo gol todo jogo, assistência, jogando pro time, vai fazer o quê? Vai tirar ele como do time? Então, o futebol tem dessas coisas e o importante é o resultado final. O Abel não cansa de dizer, eu penso no que é melhor para o Palmeiras. Eu não tô aqui para fazer amigos, eu penso no que é melhor para o time. E acho que o melhor para o time hoje é o Flaco Lopes. Claro, depende de cada jogo. Nesse jogo em La Paz, o Flaco Lopes realmente foi determinante. Gente, 7 vitórias seguidas é uma ascensão num momento crucial, né? Porque tem um Mundial ali na frente. Eu não tô nem falando especificamente no Mundial. Tô falando por conta da parada. E aí você deixa o time numa condição bacana para quando você voltar, né? E aí depois no Mundial vamos ver o que acontece, né? Mas não tem como um brasileiro ganhar esse Mundial. Eu não sei, gente. Eu não sei. Acho que o Palmeiras está chegando forte, consolidado e fazendo aquilo que ele precisa fazer, que é ter um time. Muitas equipes contrataram vários jogadores, aí não conseguiram montar um time. O Abel Ferreira, mesmo rodando no Paulista, mesmo com todas as críticas, chegou na final, teve um pênalti ainda desperdiçado e tal, competiu, lutou, brigou, não ganhou, beleza, mas ele fez aquilo que ele precisava. Deu a minutagem correta, esperou os jogadores se recuperarem e agora ele tem um time nas mãos. Que não é um time
estático, como a gente falou aqui. Ele botou hoje o Vanderlan numa segunda linha, o Vitor Roque não viajou, o Paulinho sequer entrou, o Maurício entrou no segundo tempo e marcou um dos gols. Então tem muitas alternâncias que ele pode fazer. Se tem alguém que sabe fazer isso, é justamente Abel Ferreira. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, inscreva-se no canal. Pois é, nação palmeirense. Boa atuação do Palmeiras, né? Eu via muita gente aí preocupada com medo do Palmeiras perder para o Bolívar. Claro, tinha preocupação, né? Jogo na altitude, jogo complicado. A gente sabe que a altitude é o principal adversário, né? Seria o principal adversário do Palmeiras, até porque o time em si do Bolívar é fraco, né? Mas os caras, quando jogam na altitude, a tendência é a altitude favorecer ele. A tendência não, favorece muito, né? Mas mesmo assim, o Palmeiras não tomou conhecimento. Fez um bom jogo, né? No primeiro tempo, eu acho que foi até injusto. Poderia ter sido um 3-0 no primeiro tempo. Eu também acho injusto a questão dos gols que o Palmeiras sofreu. Foi bolas isoladas, né? Cruzamentos na área. O Palmeiras conseguiu levar o gol. Mas eu acho que o que valeu foi o desempenho da equipe, né? Mesmo jogando na altitude, mesmo com quase 4.000 metros de altitude. O Palmeiras foi lá, fez seu jogo, atacou, não só se defendeu. Claro, atacou na hora certa, né? Não adianta querer você colocar correria num jogo desse aí que você só vai jogar 10, 15 minutos, né? O Palmeiras jogou na hora certa, botou correria na hora certa, catimbou o jogo na hora certa. Isso aí é importante em jogo de Libertadores, principalmente quando se joga fora de casa e principalmente quando você joga numa altitude que é essa da Bolívia, La Paz. Mas agora, pessoal, é focar no Campeonato Brasileiro, né? Libertadores eu acho que está definido, né? Dificilmente o Palmeiras não vai se classificar. 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos. Líder do seu grupo, né? Líder da competição no geral. É a única equipe que venceu as 3 partidas. É claro, todos os olhares agora vai estar voltado para o Palmeiras, né? Todo mundo quer saber qual é o ponto forte do Palmeiras. Eu acho que aqueles que criticavam Abel têm que reconhecer o bom trabalho que ele vem fazendo aí. Torcedores criticavam muito Abel porque ele fez muitas mudanças no Campeonato Paulista, principalmente fazendo alguns testes. E hoje você percebe que quando ele tem o elenco na mão, o elenco completo, principalmente com os reforços, o Palmeiras é outra equipe, né? O Palmeiras é uma equipe que não toma conhecimento dos adversários, tanto que joga em casa como joga fora. Mesmo como eu disse aí, o Palmeiras jogando fora de casa, na altitude, contra um time que supostamente é favorito, né? Era favorito. Não tomou conhecimento, partiu para cima, conseguiu a vitória e está numa posição privilegiada, né? Na Libertadores, né? E agora a gente sabe que as competições vai começar a se afunilar, né? Já vai começar a segunda fase aí. Quando eu digo segunda fase, segunda rodada da Libertadores. O Palmeiras só tem um jogo fora, que é contra, se eu não me engano, contra o Cerro Porteño, e 2 em casa, né? Então, para mim, tem tudo para o Palmeiras fazer aí, no mínimo, né, desses mais 9 pontos, no mínimo 7 pontos, né? E colocava o Palmeiras ali, líder geral, que seria muito importante, né? O Palmeiras sempre está decidindo em casa, né? Quem faz o maior número de pontos vai decidir em casa, né? Seria importantíssimo, né? Tomara que se concretize, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.